Bom, vamos lá, galera. Seja bem-vindo a mais uma videoaula de conteúdo para vocês. Essa é a nossa videoaula de Brasil pré-colonial, um período tranquilo, curto e que as provas militares e colégio militar acabam cobrando bastante, tá bom? É um período que vai de 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral em terras americanas, e esse período termina em 1530 com a expedição de Martim Afonso de Souza com a intenção de colonizar essas terras americanas que posteriormente se tornarão o Brasil. Mas para a gente entender todo esse contexto, vamos dar uma revisão da aula passada que a gente falou sobre a expansão marítima. Se você ainda não assistiu essa aula, recomendo que você dê uma olhada lá na nossa playlist e assista a nossa videoaula que ficou muito bacana de expansão marítima. Então vamos nessa. Bom, na outra aula a gente falou sobre o processo de expansão marítima portuguesa, falou que em 1498 Vasco da Gama parte de Lisboa com a intenção de chegar nas Índias e comprar e adquirir, na verdade, as famosas especiarias. Ele consegue concluir essa viagem em 1499, sendo que no meio dessa viagem acontece algo muito interessante com ele, que ele observa pássaros voando em direção ao sudoeste, então ele acaba deduzindo que possa existir mais terras além daquelas encontradas pelos espanhóis em 1492 por Cristóvão Colombo. Então, quando ele chega em Lisboa, ele acaba arrecadando muito dinheiro, as especiarias chegam a render mais de 6.000%, então seria bem óbvio que a coroa portuguesa organizasse uma nova expedição para as Índias, e ele escolhe dessa vez um capitão para coordenar essa expedição chamado Pedro Álvares Cabral. Só que dessa vez Cabral não tinha só a missão de ir para a Índia adquirir especiarias, existia checar se tinha essas benditas terras que Pedro Álvares, que Vasco da Gama deduzia que poderia existir, tá ok? Bom, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, a região a 370 léguas, se não me engano, da ilha de Açores, seria de todo o território português. As outras áreas seriam do território espanhol, segundo o Tratado de Tordesilhas, assinado pelo Papa Alexandre VI em 1494. Vou colocar agora para você a imagem do Tratado de Tordesilhas para você entender um pouquinho melhor. Eu recomendo também que você assista a nossa aula passada. Então, Cabral, ele parte em 1500 na jornada com o objetivo de chegar às Índias e checar se existem outras terras além daquelas já encontradas pelos espanhóis na América Central. E ele acaba chegando em 22 de abril, onde hoje nós temos a Bahia, tá ok? 22 de abril de 1500, ele embarca na região onde hoje temos a Bahia, ele batiza a região de Porto Seguro, ok? Cabral chegando lá, encontra índios, encontra uma mata, uma fauna exuberante, encontra muita coisa, mas ele não encontra de cara o que a coroa portuguesa queria e muito, que era pedra preciosa, ouro, prata, mas ele encontra outra coisa também muito interessante, que é o famosíssimo pau-brasil. O pau-brasil, opa, ó rapaz, voou, viu? O pau-brasil é uma madeira bastante conhecida pelos europeus desde a Idade Média. Eles adquiriam essa madeira que vinha da Ásia, eles utilizavam para tingir tecido, para construir móveis e fazer também embarcações. Sendo que, com a tomada de Constantinopla em 1453, o comércio do pau-brasil na Europa fica muito complicado, muito caro. Então Cabral acaba observando e vendo que, bom, não tem ouro, não tem prata, mas a gente pode negociar essa madeira que é tão bem quista em toda a Europa. Tranquilo, rapaziada? Então Cabral envia uma embarcação de volta para Portugal para avisar sobre esse encontro dessas novas terras para Portugal, obviamente, ok? E ele prossegue seu caminho para as Índias.
Tranquilo? Bom, a coroa portuguesa, de certa forma, de cara, quando ele descobre sobre essa terra, ele não fica lá muito animada. Por que motivo? Porque o comércio com as Índias estava de vento em polpa. Porém, eles organizam mais uma expedição, sendo que essa em 1501, e organizada por um cara chamado Gaspar Lemos. Era uma expedição exploradora que tinha o objetivo de mapear toda aquela região, de ver se encontrasse ouro ou algo que possa ser explorado pela coroa portuguesa que valesse a pena. Gaspar de Lemos acaba nomeando muitos arquipélagos, ilhas e tudo mais, sendo que ele observa realmente que Cabral estava certo em todo o litoral dessa costa brasileira, que não se tratava de uma ilha, como Cabral achava, tanto que ele acaba batizando de Ilha de Veracruz, seria mais algo muito maior do que uma ilha. Ele acaba verificando que realmente tinha muito pau-brasil em todo o litoral, vendo que era viável explorar esse material. E, infelizmente, de cara, ele também não encontra ouro e nem prata. Bom, a coroa portuguesa, como eu já disse, estava muito empenhado com o comércio da Índia, que estava extremamente lucrativo. Então, de certa forma, ele não significa que ele abandona essas novas terras. Ele simplesmente deixa de lado. Mas o pau-brasil acaba se tornando um monopólio da coroa portuguesa. Como ela não queria investir, como ela não queria gastar na retirada desse material e vendendo, ele acaba abrindo concessões para comerciantes. Tudo bem? E o primeiro comerciante a aceitar essa concessão foi um cara chamado Fernão de Noronha. Bom, o Fernão de Noronha foi o primeiro comerciante a aceitar essa concessão, que teve um período aproximadamente de 3 anos. Ele poderia explorar esse território por 3 anos. Ele acabou criando muitas feitorias. Feitorias, para quem não sabe, era como se fossem galpões feitos para armazenar o pau-brasil, para as pessoas dormirem daquele determinado tempo. Era uma moradia bastante rústica, e depois embarcar e abandonar aquela região. Tranquilo? O Fernão de Noronha foi muito importante porque ele também, além de ser o primeiro a começar a explorar pau-brasil aqui no território brasileiro, ele foi responsável por financiar uma expedição importantíssima comandada por um cara chamado Gonçalves Coelho. Junto com o Gonçalves Coelho, tinha um outro navegador que ficou responsável por mapear também essa região em busca de ouro e prata e saber do que se tratava tudo isso. Um cara chamado, vou até colocar em vermelho, Américo Vespúcio. Américo Vespúcio foi o cara responsável por perceber que não se tratava das Índias, que se tratava de um novo continente. Tanto que fica tão famosa essa notícia na Europa que esse novo continente acaba sendo chamado de América, em homenagem a Américo Vespúcio. Tranquilo? Bom, como era feita essa exploração dessas concessões? Basicamente, essas explorações eram feitas através do escambo. Como assim escambo? Os portugueses chegavam, construíam as feitorias e trocavam tesoura, facão, machado, tecido, espelho com os índios, e eles iam lá dentro do mato, cortavam o pau-brasil, traziam em pedaços para os portugueses, e os portugueses pagavam ali, a princípio, nesse início, com o machado, com coisas que os índios não tinham. Lembrando que era uma troca, de certa forma, interessante, porque os portugueses queriam pau-brasil e os índios tinham de monte, e os índios queriam ali machado, facão, para que eles pudessem se armar. São tecnologia que eles não tinham na época. Então, vale bem pensar um pouquinho nisso, tranquilo? Bom, essa exploração foi feita de uma forma amistosa nesse início de pré-colonização do Brasil, tá bom? Desses territórios, dessa América portuguesa, mas nem tudo são flores. As outras nações, como França, Holanda, Inglaterra, que iniciaram tardiamente o seu processo de expansão marítima, não reconheciam o Tratado de Tordesilhas como algo legal.
eles não aceitavam essa divisão das terras entre portugueses e espanhóis. Então, como eles resolveram fazer? Bom, a partir de agora é o seguinte: chegou, ocupou, você é dono da terra. Então, os franceses começam, a partir de 1504, 1507, a invadir esse território da América Portuguesa e criar feitorias e levar para o Brasil. Então, tínhamos aí, basicamente, aquilo que ficou conhecido como piratas, tenho certeza que você sabe o que é um pirata, e também os corsários. Qual era a diferença básica entre os piratas e os corsários? Os piratas eram pessoas autônomas que por conta própria, montavam sua tripulação, o seu barco e vinham para o Brasil, para esse território da América Portuguesa, explorar o pau-brasil ilegalmente, sem que a coroa portuguesa aceitasse isso. Os corsários faziam a mesma coisa, vinham aqui para roubar para o Brasil as riquezas brasileiras e procurar ouro e tudo mais, mas eles eram financiados pela coroa. Como assim a coroa? Pelo rei da França, pelo rei da Holanda. É como se fosse autônomo e concursado, ou seja, servidor público e autônomo. O corsário era financiado pelo rei, pirata, por conta própria, eram autônomos, tá bom? E para combater isso, para acabar com essas invasões, Portugal acaba desenvolvendo as famosas expedições guarda-costa. Qual é o objetivo principal das expedições guarda-costa? Impedir que os piratas e os corsários tomassem conta do território que teoricamente pertencia à coroa portuguesa, tá bom? Ocorreram basicamente duas expedições guarda-costas que você tem que conhecer para sua prova. Uma aconteceu em 1516 e a segunda em 1526. Ambas foram comandadas por um capitão chamado Cristóvão Jacques, na verdade, né? Cristóvão Jacques. Porém, Cristóvão Jacques ele observa e comunica isso à coroa portuguesa que o território era grande demais e ficava inviável de tomar conta disso. Não estava dando. Os franceses e holandeses estavam invadindo demais essa região e não estava dando para tomar conta de tudo isso, tá ok? Qual seria a solução? Esse foi um dos primeiros motivos que a coroa portuguesa começa a pensar em colonizar esse território. Porque até então ele queria explorar para o Brasil e não queria gastar muito. Entregava essa concessão para os comerciantes, tá bom? E esses comerciantes pagavam basicamente 1/5 do que eles conseguiam aqui. Qual é a primeira solução? Colonizar essa região, tá bom? Esse foi um dos primeiros motivos. Ou seja, que primeiro motivo foi esse, desse início de colonização? Foi o medo de perder essas terras. Tá ok? E qual era o segundo problema, o segundo motivo que fez com que eles iniciassem essa colonização? Foi que o fracasso do comércio com as Índias. Isso mesmo. Com o início da expansão marítima das outras nações, como França, Holanda e Inglaterra, acabou o monopólio das especiarias da coroa portuguesa. Então, muito material no mercado, o que acontece com o preço das especiarias, acaba caindo. E não era nada barato enviar uma frota de navio para as Índias, contornando o continente africano. Então, acabou gastando demais, acabou sendo um fracasso. No fim das contas, acabou sendo um fracasso esse comércio com as Índias. Então, como o medo de perder essas novas terras que eram promissoras e o endividamento com o comércio das Índias, o único motivo era fazer o quê? Colonizar essa região para que você não perdesse todas essas terras para as outras nações que começavam sua expansão marítima no século XVI. Então, em 1530, o rei Dom João III organiza uma expedição comandada por Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza, essa expedição de Martim Afonso de Souza tinha basicamente dois motivos principais. O primeiro motivo principal que ele tinha era combater
os piratas e os corsários, expulsar eles daqui. E o segundo motivo importantíssimo era criar núcleos sociais. O que seria criar núcleos sociais? Criar cidades, criar vila, povoar essa região. Então Martim Afonso de Souza coordena esse início do processo da colonização, que começa em 1531, basicamente, que ele chega aqui. Ele passa de Lisboa em dezembro de 1530, chega aqui em janeiro de 1531. Então temos aí o início da colonização brasileira, portuguesa em territórios americanos, que vai do período de 1531 até 1822, com a proclamação da República. Então esse período é um período pequeno, tranquilo de se trabalhar. Ele já caiu na ESA, uma questão desse tipo, perguntando quando iniciou o processo de colonização do território brasileiro. Não foi em 1500, foi sim em 1530. Ok, galera? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na próxima aula vamos falar basicamente desse início do processo, vamos falar mais sobre Martim Afonso de Souza, sobre essa expedição que foi importantíssima, e vamos dar continuidade de acordo com a ordem do edital aí de vocês, tá ok? Olha, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, deixa aquela dúvida, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Valeu!